Então, pessoal, nessa primeira fase, Hitler governou tecnicamente como um primeiro-ministro, né, ditatorial, de um presidente ditatorial, que era o Hindenburg, ocorre aquele incêndio do Reichstag, né, que eu comentei. Aí eu estava falando o seguinte, por incrível que pareça, a maior ameaça ao poder do Hitler naquele momento partiu do próprio partido nazista. Na verdade, um grupo dentro do partido nazista. Era um grupo que levou muito a sério a palavra socialismo no partido, no nome do partido, Partido Nacional Socialista. Era chamada esquerda do partido nazista. Esse grupo queria que Hitler fizesse uma maior intervenção na economia, estatizasse as grandes empresas, ampliasse os direitos sociais, né? E ao mesmo. O cara da pamonha gritando aí, ó, fazendo a propaganda da pamonha. E ao mesmo tempo, esse grupo da esquerda, ele controlava, ele comandava a milícia SA, aqueles camisas marrons, né? Aquela milícia, aquela força paramilitar, que nessa altura do campeonato já tinha mais de 2 milhões de membros. Era uma coisa gigantesca, mas muito maior do que o exército alemão. E esses caras queriam que o Hitler acabasse com o exército alemão e o substituísse por essa milícia, que segundo eles era mais popular, mais representativo do povo, o exército era muito aristocrático e tal, parará, parará. O Hitler não queria fazer isso. Se o Hitler tomasse as medidas econômicas defendidas pela esquerda do partido, ele perderia o apoio do empresariado. E, evidentemente, se ele dissolvesse o exército, tentasse dissolver o exército ia reagir. Ele poderia até ser deposto. No mínimo, haveria uma guerra civil. Então, o Hitler, nesse momento crucial da sua carreira política, o Hitler decidiu o quê? O Hitler decidiu manter aliança com os empresários, né, e manter aliança com o exército. Então o que ele fez? Ele ordenou o expurgo do partido nazista, a eliminação dos opositores do partido nazista e opositores fora do partido também, do próprio exército. Então ele ordena a eliminação de rivais no partido nazista, ou seja, mandou eliminar. Eliminar significa matar, assassinar. O comando das SA, a ala esquerda do partido, e opositores da própria direita, mas que não aceitava a ditadura nazista. Isso aconteceu, foi num episódio chamado Noite das Longas Facas. As SA não desapareceram, mas elas foram drasticamente reduzidas e ficaram subordinadas a uma outra milícia chamada SS, que é a sigla alemã para Esquadrões de Proteção. As SS viraram a principal força de segurança interna da ditadura nazista, assumindo o controle da polícia secreta, a famosa Gestapo, ficando conhecidas como SS Gestapo. Uniforme preto, né, escuro e tal. A gente sempre vê naqueles filmes de nazismo, né, os caras, aquele uniforme preto, tá usando toda aquele fanatismo nazista. As SA, então, como falei, foram reduzidas e ficaram subordinadas às SS. Com isso, o Hitler se consolidou no poder. Não tinha mais ameaça fora do partido nem dentro do partido, né? Em agosto de 1934, Hindenburg morreu de causas naturais. Ele já era muito idoso. Foi então que o Hitler assumiu o poder supremo na Alemanha, entrando na segunda fase, a fase que Hitler governa com poder total. Nessa fase é que ficou famoso o destaque que ele deu aos esportes, aos grandes espetáculos públicos, que ele vai usar para reafirmar a superioridade racial ariana, desenvolvendo projetos culturais que estimulavam os valores nacionais e tradicionais, né, do povo alemão, aquela visão bem nacionalista. A economia se recuperou, ele gerou empregos por meio da intervenção do Estado no capitalismo, da elevação dos gastos públicos, né, dos gastos governamentais em obras públicas, grandes construções e no rearmamento, que estimulou o crescimento industrial, a geração de empregos. Como o exército foi ampliado, ele rasgou o Tratado de Versalhes. Quando eu for falar da Segunda Guerra Mundial, eu vou explicar essa política externa do Hitler, né, como é que ele conseguiu rasgar o Tratado de Versalhes sem ser punido pelas demais potências. Mas, de toda forma, como ele amplia o exército, ele vai gerando emprego também. Muita gente desempregada entra no exército e as fábricas passam a produzir armas em grande quantidade e geram emprego, né, nesse sentido. E, por fim, foi nesse momento, em termos de política interna, que a gente tem duas medidas famosas do antissemitismo nazista. Em setembro de 1935, as leis de Nuremberg, que determinaram que os judeus alemães perderiam os seus direitos políticos, perderam a cidadania alemã e ficaram proibidos de se casarem com alemães, com outros alemães. E em novembro de 1938, o episódio da Noite dos Cristais, quando multidões foram estimuladas pelo governo nazista, estimuladas pelas
pelo partido nazista atacar sinagogas, lojas, residências dos judeus. A destruição foi enorme. E muitas lojas com as vidraças quebradas, né? Então o pessoal chama de Noite dos Cristais e tal. Foi um episódio de violência contra os judeus. Agora, naturalmente, a violência mais famosa contra os judeus foi o genocídio, o extermínio em massa dos judeus em campos de extermínio. Mas isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente está falando da violência contra os judeus antes da Segunda Guerra Mundial, né, contra os judeus da Alemanha. Ok? Bom, mas na próxima aula eu vou falar ainda sobre as ditaduras na Espanha e em Portugal, e depois eu falo sobre a Segunda Guerra Mundial e vou retomar a questão da Alemanha nazista, a política externa de Hitler. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.